Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar do histórico legislativo do desporto no Brasil. Essa é uma linha do tempo rapidinha para a gente entender quais são os principais diplomas legais que tratam do esporte no nosso país. Ela começa em 1941 e vai até 1998 com a Lei Pelé, que é o principal diploma que a gente tem hoje, passando pela ditadura militar e pela Constituição Federal de 88. Agora a gente vai tratar rapidinho de cada um desses diplomas especificamente. O primeiro deles é o Decreto-Lei 3.199 de 1941. Se ele é de 1941, a gente estava no contexto do Estado Novo, que foi de 37 a 46. As principais características desse contexto histórico tinham um poder centralizado, nacionalismo, anticomunismo e autoritarismo como características principais. Isso se refletia no diploma legal com o princípio da nacionalização da estrutura administrativa do desporto, que se refletia na previsão legal de que a entidade desportiva exercia uma função de caráter patriótico. A gente vê bem o nacionalismo se manifestando nessa disposição legal. Além disso, existia a proibição de lucro das entidades desportivas. Passando para 1975, a gente tem o Decreto-Lei 6.251. Ele também tem um contexto autoritário, porque ele foi feito durante a ditadura militar. E aí, tal qual no Estado Novo, a gente tem o esporte como atividade de interesse nacional, fazendo a distinção entre o desporto comunitário, estudantil, militar e classista. É um desenvolvimento da lei anterior, do decreto-lei anterior, que começa a segmentar as práticas desportivas em suas modalidades específicas. Agora, a gente chega em 1976, na Lei 6.345, que também é conhecida como Lei do Passe. A Lei do Passe ela só valia para o futebol profissional. Ao contrário dos outros decretos-leis que tratavam do esporte de maneira geral, essa é focada no futebol profissional. Nela, a gente tinha a definição das condições do contrato de trabalho, prazo, premiação, forma de prestação de serviço, transferência e as outras condições principais dos contratos. A lei trazia especificamente como elas deveriam acontecer. E aí a gente tem um conceito muito importante que vai ser essencial para a gente entender a reforma que a Lei Pelé faz no desporto brasileiro lá na frente. A gente tem o conceito do passe. O passe é o valor devido por um empregador a outro em razão da cessão do atleta durante a vigência do contrato ou após o encerramento. Então, durante o contrato ou mesmo após o encerramento, deveria ser pago um valor de um clube a outro quando o atleta mudava de agremiação esportiva. Bom, em 88 a gente tem a redemocratização e a Constituição Federal. E o artigo 217 da Constituição consagra o direito desportivo no nosso ordenamento jurídico. A gente tem a definição do que é a autonomia das entidades esportivas, da priorização do desporto como desenvolvimento educacional, a diferenciação do desporto profissional e do não profissional e a proteção do desporto de criação nacional. Além disso, a gente vai ter a competência da justiça desportiva e a questão do exaurimento das vias administrativas da justiça desportiva antes de levar um litígio ou uma disputa para a justiça comum. Em 93, vem a Lei 8.672. A Lei de 8672 ela é importante porque ela facultava as entidades de prática desportiva manter a sua gestão e a responsabilidade das sociedades com os fins lucrativos. Tinha havido desde sempre a ideia de que a entidade desportiva não deveria gerar lucro. Essa lei traz uma ideia nova de que o desporto profissional pode render lucro às pessoas que o organizam. A gente tem ainda a criação das ligas regionais e nacionais, a previsão da criação das ligas regionais e nacionais, a regulamentação do direito de arena e a regulamentação da justiça desportiva que a Constituição tinha trazido lá em 88. E aí a gente chega em 98 na Lei Pelé, que foi alterada várias vezes de lá para cá, mas que é o principal diploma legal que nós temos. Ela vai tratar das modalidades da prática desportiva, ao contrário do que a gente tinha antes, com a militar e a classista, que tinha sido trazida muito lá atrás, mas o conceito de divisão das modalidades é replicado. Então, a gente vai ter a modalidade de prática desportiva educacional, o esporto de participação, o desporto de rendimento e o desporto de formação.
A Lei Pelé também trouxe uma alteração importante. Ela extinguiu o passe que a gente tinha visto na lei anterior. O que isso significa? Que não há obrigatoriedade, não é mais lícito que o clube exija do novo clube, quando o atleta é transferido, após o contrato, que seja pago um valor. O que acontecia? Com o passe, o atleta ficava preso ao clube. Com a reforma que a Lei Pelé faz na legislação desportiva, isso não acontece mais. Se o contrato acaba, nenhum valor é devido de um clube a outro pela transferência do atleta. A gente traz ainda, com a Lei Pelé, a indenização e proteção aos clubes que formam os atletas e a previsão do clube empresa. Originalmente, o clube empresa era obrigatório, mas depois virou, a partir de 2002, uma faculdade em razão da reforma do Código Civil. É isso, gente. Obrigado.